Shalom, Haverim Haverot. Olá, amigos e amigas, Bruhim Habaim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de hebraico. Hoje daremos início à nossa aula de verbos. Isso, exatamente. Hoje você irá começar a aprender sobre os verbos, certo? E de antemão já quero lhe avisar que, se você não tiver segurança nas primeiras aulas, isso mesmo, volte lá na alfabetização, formação das sílabas. Se você não tiver segurança em sílaba aberta e sílaba fechada, vogal longa e vogal breve, peço que você não assista a essa aula, tá? Por quê? Porque você não irá aprender. Para você aprender essa aula de hoje, você terá que ter totalmente segurança na formação das sílabas, tá? Peço que você assista, tá lá no YouTube já essa aula disponível, e aí sim, você poderá vir assistir a esta aula, certo? Vamos lá então, dar continuidade. Introdução e características gerais dos verbos hebraicos. Veja bem, aqui é tão somente uma introdução. Essa introdução ainda irá perdurar por mais ou menos um mês. É muito conteúdo, é muita coisa, tá bom? Introdução e características gerais dos verbos hebraicos. Tá? Aqui você irá aprender tudo, é tudo sobre verbos. Então, entre sem pressa, tá? O importante é você aprender e você irá aprender. Então, vamos lá. A forma mais simples da maioria dos verbos em hebraico, que é a forma na qual estão listadas no dicionário, é a terceira pessoa do masculino singular do perfeito kal, ou seja, para encontrar uma palavra no dicionário, tá? Você não vai encontrar, por exemplo, a palavra que tal, que é matar, né? Matar. Só que você não vai encontrar lá no dicionário escrito matar. Não. Lo. Você irá encontrar essa palavra como ele matou. Exatamente. Ele matou, certo? E não na forma infinitiva matar. Não. Aqui você irá encontrar no dicionário ele matou. Então, no dicionário, ele vem conjugado na terceira pessoa, ele, ó, terceira pessoa é ele, do masculino, singular, ok? Do perfeito kal. A palavra kal vem de kalal. Eu sei que vocês estão aí se perguntando, se é que deu tempo de se perguntar, né? O que que é kal? Kal, ele vem da palavra kalal, tá? Vem de kalal, que significa leve. Pronto, exatamente. Agora você sabe o que que é kalal. Kalal significa leve. Kal é a denominação dada ao tronco simples do verbo na voz ativa. Exatamente, da voz ativa, tá? Nós iremos estudar aqui grau nos verbos hebraicos simples, grau simples, tá bom? Intensivos e causativos, tá? Mas hoje nós vamos focar no grau simples, ok? Ok? O cal, ele faz parte do grau simples, ok? Vamos lá. Depois nós iremos aprender sobre poal, piel e etc. Por enquanto, esqueçam poal, piel, intensivo, causativo. Foque simplesmente no grau simples, ok? Que é o grau cal, tá bom? Vamos lá. A forma da terceira pessoa do masculino simples, do perfeito cal, do verbo, normalmente ela tem três consoantes. Isso, já anota aí. Vai anotando aí, tá? A forma da terceira pessoa do masculino singular perfeito, cal, do verbo, ele normalmente tem três consoantes.
acompanhadas de duas vogais, três consoantes e duas vogais, de modo a formar uma palavra bissilábica ou dissilábica. O que é bissilábica? Bi é dois, né? Ou duas, silábica, sílaba. Então, ou seja, duas sílabas. Ponto importante aqui é que o acento, ou seja, a sílaba tônica, cai na segunda sílaba, certo? Na segunda sílaba. A primeira sílaba, mais um ponto importante aí, anote aí. A primeira sílaba, ela é aberta, foi o que eu falei para você. Se você não tiver segurança em sílaba aberta, sílaba fechada, volte e assista a aula. Então, a primeira sílaba, ela é o quê? Aberta. E o interessante é que sempre tem o camet como vogal. Ou seja, embaixo da primeira sílaba, você vai ter sempre o quê? Um camet. A segunda sílaba, ela é fechada. E o que que é fechada, pessoal? Aquela que termina em uma consoante, tá bom? Consoante. Ela é fechada, a não ser quando terminar em Aleph ou Re. Por quê? Aleph e Re, vocês já sabem que não fecha ou não fecham exatamente uma sílaba, não fecha sílaba, certo? Então, vamos lá. Recapitulando, tá? O cal, tá? Ele é formado por duas sílabas, certo? A primeira sílaba, ela vai receber um kametz gadol, tá bom? Um kametz gadol, certo? E a primeira sílaba, ela é aberta. Lembra? Sílaba aberta é uma vogal longa. O kametz gadol é uma vogal longa, tá? A segunda sílaba, ela é o quê? Fechada, exatamente. Ela é uma sílaba fechada. E quando é que ela será aberta? Quando ela terminar em Aleph ou em Re. Pois bem, então, vamos lá. Quando for fechada, ou seja, a segunda sílaba, certo? A primeira você já sabe que é aberta e recebe sob si um camet. A segunda sílaba, quando for fechada, fechada que termina em consoante, ela tem um patá por vogal. Olha a simplicidade, gente, dessa primeira parte dos verbos, essa primeira parte, certo? A segunda sílaba, quando for fechada, ela vai receber um patá. Ou seja, a primeira sílaba aberta vai receber um kamet, sempre, sempre, ok? Sempre receberá um kamet. A segunda sílaba, quando ela for fechada, ela vai receber o quê? Um patá. Ou seja, são dois as, um kamet no início e um patá no final, na segunda sílaba fechada. Entenderam? Creio que sim, entenderam. Então, e quando ela for aberta, ela tem, gente, a última sílaba, porque a primeira sempre será aberta. Quando a segunda sílaba ela for aberta, ou seja, quando terminar em um Aleph ou Re, porque você já sabe que Aleph e Re não fecha sílaba, isso, exatamente. Se você pensou isso, você acertou. Quando terminar em Aleph ou Re, o patá ele é alongado, transformando-se em gametes, tá bom? Então, olha só a simplicidade. Olha a simplicidade. A forma simples do cal. Ele é o quê, gente? Ele é um verbo bissilábico, recapitulando. Eu quero que vocês aprendam. Eu estou repetindo porque eu quero que vocês memorizem. Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu não me canso. Eu não tenho problema algum em repetir. Pode ser que vocês tenham problema em ouvir essa minha repetição e achem cansativo. Mas vamos lá. Eu vou repetir. Porque assim como você capta tudo, tá? Você pega tudo muito rápido. Eu tenho também aqueles alunos, assim como eu já fui, que tinha e às vezes ainda tenho dificuldade em entender e compreender. Então, eu vou repetir quantas vezes eu achar necessário. Então, vamos lá. A forma do perfeito cal, o grau simples, ele é
um verbo bissilábico, isso, duas sílabas, certo? A primeira sílaba sempre, eu disse o quê? Sempre receberá por vogal um câmetz, isso, um câmetz gadol, um alongo, certo? A primeira sílaba, ela será aberta, e toda sílaba aberta recebe uma vogal longa. Ele receberá um câmetz gadol. A segunda sílaba, ela será fechada, exatamente, será uma sílaba fechada. Fechada é o quê, gente? Aquela que termina em consoante. E receberá por vogal quem? Ela receberá por vogal um patar. Isso, receberá por vogal um patar. Quando ela for o quê? Fechada. Ah, mas e quando ela for aberta? Aberta é quando terminar em aleph ou re. Simples. O que vai acontecer é que esse patar será alongado a um câmetz gadol. Então, você terá o quê? Dois câmetz. Câmetz na primeira sílaba, tá? Que é aberta, e o câmetz na segunda sílaba, que continua sendo o quê? Aberta. Viu só que simplicidade? Eu sei que você aprendeu. Eu sei que você aprendeu. Qual é a forma simples do verbo do car? Qual é a forma simples? Duas sílabas, primeira sílaba aberta recebe um câmetz, segunda sílaba fechada recebe um patá. Quando essa sílaba fechada terminar em alfa ou ré, vai se alongar o patá. Pronto, e é um verbo o quê? Bissilábico. Fechou. Vamos aos exemplos. Isso mesmo. Ok. Temos aqui o primeiro exemplo, que é ahal. Ahal que significa o quê, gente? Ele comeu. Aí você fala assim, mas cadê o ele? Ahal, comer, mas e cadê o ele? Lembra que eu falei que a forma a qual o verbo ele vem conjugado, tá? Nessa forma aqui no bissilábico. É a forma que você vai encontrar lá no dicionário, tá? Ele já vem conjugado na terceira pessoa do masculino singular, ele. Quem é a terceira pessoa? É ele. Então, ele comeu. Você não vai falar comer. Não. Esse verbo, ele vem conjugado na segunda pessoa do singular. Ele comeu. Tá bom? Grava isso aí. Ele comeu. Certo? Perceba que a primeira sílaba, ela é aberta. E sílaba aberta recebe quê? Uma vogal longa. E esse a vogal tem que ser quem? É um tserê? Não, é um câmetz gadol. Então, a primeira sílaba aberta, ela vai receber um câmetz. A segunda sílaba fechada, fechada por quem, gente? Por uma consoante, ok? Uma consoante. E ela receberá o quê, gente? Um patar como vogal. Então, olha aí como tudo que eu expliquei para vocês já entenderam. Está aqui o verbo ahal, que significa ele comeu. Primeira sílaba recebe um câmetz, a segunda sílaba recebe o quê? Um patá, exatamente. Olha aqui mais um exemplo. Amar. Amar vem do verbo que dizer, só que ele vem conjugado na terceira pessoa do masculino singular, que significa dizer ele disse. Ele disse, é assim que vem conjugado. Amar não é amor, eu amo fulano, ciclano. Não, não, não. Amar significa ele disse. Pronto. Então, aqui você não vai esquecer nunca mais. A primeira sílaba recebe um patá. A segunda, perdão, a primeira sílaba recebe um câmetz gadol, aberta, tá vendo? Sílaba aberta, vogal longa. Sílaba fechada, vogal breve. E é o quê? Empatar. Pronto. Não é um tserê, não é um hirik, não é um rolem, é um patar. A primeira sílaba sempre será um câmetz. Ah, mas eu ouvi com um patá. Mentira. É mentira, tá bom? Então, a primeira sílaba sempre será um câmetz, a segunda sílaba sempre será um patá. E quando é que ela vai ser alongada esse patá para um câmetz? Quando a última consoante, né, for um aleph ou um re. Aqui, ó, nós temos nassá, nassá. Ele levantou, tá bom? Ele ergueu, tá? Então, ou ele ergueu ou ele levantou. Nassá, certo? Perceba que a primeira sílaba aberta recebeu quem? Um câmetz.
A segunda sílaba continua aberta, porque o Aleph não fecha a sílaba. E ele era para ser um patá, porém, todavia, vocês sabem que é, sílaba aberta, tá? Sílaba aberta precisa receber o quê? Uma vogal longa. Então, por esse motivo, vocês viram aí o alongamento do patá, tá? O patá foi alongado a um kametz gadol. Temos aqui, ó, assar, que é o quê? Não é assar carne, não, gente, tá? Sai da carne agora, entra aqui no espírito. Vamos aqui para o hebraico, a benção purinha. Então, assar é o que ele fez. Lembre-se sempre disso, dessa conjugação, terceira pessoa, masculino singular, ok? Assar, ele fez, certo? Terminou-se em re, re não fecha sílaba. O patá foi alongado a um kametz gadol. A primeira sílaba aberta, a, terminou com uma vogal longa. A segunda sílaba aberta também recebeu o quê? Uma vogal longa. Então, veja bem que facilidade até este devido momento. Creio que vocês entenderam perfeitamente essa primeira parte. Terminou? Não. Lo. Tem mais. Vamos lá. Vamos dar continuidade na tranquilidade. Se precisar aqui, eu repito novamente. Eu irei repetir. Então, vamos lá. Agora vamos engrossar o caldo, tá bom? Vamos engrossar, não é só mamão com açúcar, não. Agora que vocês já pegaram aí os macetes, já tiveram toda essa facilidade para aprender, né? Vamos lá agora engrossar o caldo. Uma exceção a esta regra, ó, exceção a esta regra, constituem alguns verbos classificados como os verbos intransitivos que expressam um estado ou uma qualidade. Eu falei o quê? Expressam um estado ou qualidade do sujeito. A maioria destes verbos segue o mesmo esquema vocálico dos verbos listados acima, porém, alguns têm um tsere ou um role como segunda vogal. Pois bem, vamos lá entender esta regra. Vocês já entenderam? Lá vou eu repetir tudo outra vez. Vocês já aprenderam que no perfeito kal, tá, as características desse verbo é o quê? Ele é bissilábico, recebendo na primeira sílaba um câmetz como vogal, sílaba aberta, uma vogal longa. A segunda sílaba ela é fechada, terminando em uma consoante, recebendo um patá como vogal. Sílaba fechada, recebe uma vogal breve, que é o patá. Certo, vocês aprenderam também que se essa sílaba terminar em uma sílaba aberta, que é o Aleph ou Re, terminar em Aleph ou Re, certo? Esse patá será o que? Alongado a um Kametz Gadol. Então, vocês já aprenderam que se a segunda sílaba terminar em um Aleph ou um Re, então aquela vogal ela terá que ser alongada. Você terá, então, ali dois Kametz Gadol. Pronto, é muito simples, é muito fácil. Pois bem, daremos continuidade agora, tá? Vamos lá. Há uma exceção. Aí, agora o caldo vai engrossar, né? Verdadeiramente, agora vamos sim engrossar o caldo. Tava fácil demais, né? Vamos lá, então. Vai permanecer fácil. Uma exceção a esta regra constituem alguns verbos classificados como os verbos intransitivos, que expressam um estado ou uma qualidade do sujeito. Pronto. Essa exceção, ela é classificada como verbo intransitivo, tá bom? Que expressa um estado ou uma qualidade do sujeito. A maioria destes verbos segue o mesmo esquema vocálico dos verbos listados acima, porém, alguns têm um tsere ou um role como segunda vogal. Então, para tudo há uma exceção, e aqui nos verbos não será diferente. Então, vamos seguir o mesmo padrão dos verbos listados acima,
A primeira sílaba sempre receberá um kametz gadol, porém a segunda sílaba, quando ela expressar um estado ou uma qualidade, ela terá por vogal na segunda sílaba. Eu disse primeira? Não, eu disse segunda. Ela terá por vogal na segunda sílaba um serê. O que outrora deveria ser um patá, simplesmente será o quê? Um serê, um e longo. Isso quando expressar um estado ou uma qualidade. Ai, mas eu não entendi como que é isso. Ou seja, uma qualidade. Gente, por exemplo, o Joãozinho era bonito. Qual é a qualidade do Joãozinho? Diga para mim. A qualidade do Joãozinho é que ele era bonito, certo? Aí é uma qualidade. Então, veja bem, perceba que aqui nos verbos anteriores, você não tem uma qualidade. Levantar é uma qualidade, ergueu é uma qualidade, ele comeu é uma qualidade, ele fez é uma qualidade? Não, não é uma qualidade. É um estado? Né? Ele disse é um estado. Então, veja bem, bonito, bonito. E aí, o que que vocês acham? É difícil de você diferenciar, de você classificar? Você vai saber muito bem que quando esse verbo estiver terminando em um serê e um role, ele está expressando ali ou um estado ou uma qualidade, certo? Vamos aos exemplos. Temos aqui Zaken. Zaken, ele era velho. Agora, algo importante que eu esqueci de explicar anteriormente é que o verbo ele vem conjugado na terceira pessoa do singular masculino, certo? Terceira pessoa, ele. Porém, todavia, é sempre no passado também. Isso eu esqueci de falar. No passado. Então, perceba que aqui é ele levantou, ele ergueu, ele fez, ele disse. Então, no passado, ele comeu, tá bom? Então, aqui, ó, ele era velho. Ele não é velho, ele era velho, ele era medroso, tá? Ele era capaz, ele era pequeno, ok? Então, eu esqueci de falar isso para vocês. Então, vamos lá. Perceba que o verbo, o que irá mudar é tão somente a última, tá, vogal. Perceba que a primeira vogal, za, primeira sílaba continua um kametz gadol, sílaba aberta, vogal longa. A segunda sílaba terá por vogal o quê? Um tserê. Simples assim. Quando esse verbo expressar o quê, gente? Uma qualidade, tá? Ou um estado. Simples assim. Não é difícil, tá bom? Então, perceba que Yahol, Yahol, ele era capaz. Ele era capaz. Aonde ele encaixa aí? Na qualidade ou no estado? Vou deixar vocês pensarem, tá? Eu já falei lá um exemplo, o Joãozinho era bonito. Então, qual a qualidade do Joãozinho? Bonito. Então, vocês usem a cabeça aí, mas perceba que a primeira sílaba tem por vogal um câmetz. Esse não vai mudar. É a característica desse verbo, tá bom? A segunda sílaba recebeu um role, porque ele expressa o quê? Ou é um estado, ou é um- 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 uma qualidade. Ok. Aqui nós temos, ó, Yare. Yare, ele era medroso. Primeira sílaba recebeu um kametz, a segunda sílaba recebeu o quê? Um tserê, tá? Ele era medroso. Caton, ele era pequeno. Primeira sílaba aberta, sempre com um kametz. A segunda sílaba, um rolen, tá? Então, eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Dois com rolen e dois com tserê, como de fato é o que explica aqui nessa exceção a esta regra. Pois bem, vamos dar continuidade. Eu acredito que vocês já entenderam essa primeira parte, tá? Não foi difícil, creio eu, que vocês entenderam perfeitamente estas regras. Lembrando que aqui é só uma introdução aos verbos. Agora vamos lá. Introdução e características gerais dos verbos hebraicos. O que, gente? Ó,
monossilábicos. Pronto, vocês acabaram de aprender os verbos, o quê? Bissilábicos, que tem como característica o quê? Um câmera na primeira, tá? Na primeira sílaba e um patá na segunda sílaba fechada. Ou, quando tiver um re ou um aleph, será alongado esse patá para um câmera. Quando também ele vai receber um role ou um serei, quando esse verbo expressar um estado ou um uma qualidade. Pronto. Então vamos lá. Além dos verbos bissilábicos que temos considerado até agora, existe uma série de verbos monossilábicos, ou seja, de uma única sílaba, tá? Monossilábicos, uma sílaba. Originalmente, estes verbos tinham um iode ou um vav como consoante do meio, tá? O iode e o vav, tá? Esses verbos tinham essa consoante no meio. Porém, todavia, no decorrer do desenvolvimento da língua, perceba, tá? No decorrer do desenvolvimento da língua, o iode ou o vav se contraíram com a vogal precedente, formando uma vogal invariavelmente longa e perdendo assim o seu valor como consoante. Vamos entender isto aqui? Vamos lá. Então, anteriormente, o vav e o iode, tá? Eles eram uma consoante no meio, tá? Do verbo. Porém, com o decorrer, tá? O decorrer do desenvolvimento da língua, esse iode, vamos lá, vou te dar um exemplo aqui. Esse iode, tá? Tá aqui o iode, perdão, iode. Deixa eu desenhar bonito aqui, gente. Tá muito bonito, não, mas vocês vão entender. Esse iode, tá? Ele se contraiu com uma vogal. Tá aqui é uma vogal, um tserê. Tá feio, né? Mas vai ficar feio assim mesmo. Com um tserê. Se contrair é o quê, gente? Se uniu, tá? Uniu-se, fundiu-se, tá? Unificaram. Ou seja, tserê casou com o iode. Se casaram, receberam um único nome, tá? Um único som, tá? Perceba, lembra da nossa aulinha que o tserê casou com o iode, tá? O iode não mais será uma consoante, tá bom? Ela não vai soar mais como consoante, tá? Ela vai soar como vogal casada com tserê. Quem vai prevalecer o som aqui é do tsere, e não ei. Então, é isso que aconteceu com o decorrer, tá bom? Do desenvolvimento da língua, esse iode, tá bom? Ou vav, eles se contraíram com a vogal precedente, formando uma vogal invariavelmente longa, tá? Ou seja, uma vogal que não pode ser modificada, não pode ser reduzida, tá? Não pode ser reduzida. Beleza? Então, estes verbos, considerados como não mais tendo uma consoante no meio, são, portanto, às vezes denominados verbos ocos, tá? Ocos. Outros os denominam verbos de vogal intermediária, ou verbo médio iode, médio vav. No caso destes verbos, o verbete do dicionário tem a forma do infinitivo construto do Carlo, em vez da terceira pessoa do masculino singular do perfeito Carlo. Ou seja, pessoal, nos bissilábicos ele veio conjugado na terceira pessoa, tá? Ele, tá? Ele fez, né? Ele comeu, porém, nos verbos monossilábicos, ele virá na sua forma do infinitivo. Por exemplo, você vai falar o quê? Matar, e não ele matou, tá? Ele matou no caso aí seria lá nos bissilábicos. Agora que quando for um verbo monossilábico de uma única sílaba, você irá conjugá-lo no verbo na sua forma infinitiva, tá bom? No caso, matar,
tá bom? Morrer. Vamos lá ver se vocês entenderam. Vamos para o exemplo. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, bo, é uma única sílaba, é monossilábico. Vocês já sabem que a quantidade de sílabas vai depender da quantidade de vogais. Se você tem uma vogal, então você só tem uma sílaba. Perceba que aqui é um vav, ele está no meio, tá? No meio, ou seja, ele aqui perdeu a sua função de consoante, tá? E assumiu a função de quê? De vogal. Bo é a vogal o. Então, esse verbo monossilábico, ele vem conjugado aqui, ó, no infinitivo, ir, entrar, e não ele entrou, tá? Então, é o quê? Entrar, ir, mut, que é morrer, tá? Não é ele morreu, aqui é morrer, morrer, mut. Ó, o shurek é uma vogal invariável, você não pode reduzir, não pode modificar, tá bom? O que outrora ela era uma consoante, nos verbos monossilábicos, ela soará como a vogal, tá? Da sílaba. Temos aqui, ó, sim, colocar, e não ele colocou, tá? Então, o bissilábico, ele vem conjugado na terceira pessoa do masculino singular, e os monossilábicos, eles vêm na sua forma no infinitivo, tá bom? Então, creio eu que vocês entenderam, e por hoje vamos ficar somente aqui, tá? Com o bissilábico e o monossilábico. Eu creio que vocês entenderam, né? Quando que você vai conjugar esse verbo na terceira pessoa do masculino singular, quando ele for bissilábico, e o monossilábico, que é uma única sílaba, você vai conjugar ele na forma do infinitivo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós iremos estudar os verbos fortes e fracos. Peço que vocês assistam essa aula quantas vezes forem necessárias. Lembrando que aqui é apenas uma introdução, tá? E essa introdução irá perdurar por aproximadamente aí um mês, são muitas aulas, é muito conteúdo, tá? E eu sei que vocês irão aprender muito. Se vocês tiverem dúvida, mandem mensagem, tá bom? No grupo, estaremos atendendo e respondendo a vocês. Tenham todos um excelente estudo, uma excelente aula. Shalom, Ulehit Raot. Paz e até breve.